Boa noite, deixa eu ver. Entrei um minutinho antes para saber como que tá aí a conexão, se está tudo certo. Vamos ver, tudo certinho. Vamos ver se entra alguém aqui para me dar um ok sobre como tá aqui a conexão, como que tá sendo a transmissão aí. Vamos ver. Entrou alguma pessoa? Oi, João, fala pra mim se tá tudo ok aí, se tá me ouvindo bem, como que tá a conexão, tá tudo certo? Me dá um ok aí, João. Tá certo? Tá me ouvindo bem, João? Tá tudo certo aí? Como que tá a conexão? Tá me ouvindo? Olá, Larissa, boa noite. Me sinalizem aí, por favor, como que tá a conexão, você tá ouvindo bem? Delcídia, boa noite, mãe. Estão me ouvindo bem? Olá. O áudio está atrasado em relação à imagem. Esse horário, boa noite, Larissa. Esse horário eu vi que tem bastante pessoas fazendo live, né? Mas está ouvindo. Beleza, João, obrigada pelo feedback. Ouvindo bem. Ok, então a gente vai. Já vou chamar meu convidado. Vocês que estão entrando, tá bom, João. Chamem os amigos aí, mandam não sei como que convida, né? Estando online, mas chamem aí quem vocês conhecem e vamos começar a nossa live. Deixa eu ver aqui se o meu convidado já está por aqui. Boa noite, eu acabei de... O Igor entrou, boa noite, Igor. Esperando você entrar, nós vamos... Oi, oi. Boa Deixa noite. só. Deixa eu ver só se no meu fone de ouvido aqui vai ficar. Deixa eu mudar um pouco o cenário aqui para não ficar muito feio essa parede branca minha aqui. Pera aí. Tá Como é que bom. você tá? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo Ah, então bem. beleza. Ó, daqui a pouco deve ter uma barulhada aqui que meus meninos estão chegando da rua com minha esposa. Então você Sim. se prepara, não. Nem o pessoal que tá acompanhando a gente. Tá bom, tranquilo. Tá tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui esperando entrar mais pessoas. A gente fez uma divulgação boa, esperamos que tem bastante pessoas aí para te ouvir, para nos ouvir. Acho que vai ser bem legal. Muito bom. Então, boa noite, Samara, Jairo Barros, Jaionara Barros. Acho que alguns do curso, né, Igor? Lá do grupo do Telegram, deve estar por aqui Legal. também. Jacob, Everson, boa noite para todos vocês. Eu agradeço muito quem está entrando aí, já convide outras pessoas. Obrigado, já agradeço muito ao Igor também por ter aceito esse convite. É uma Prazer. honra poder falar com você e conversar mais do que a gente tem ouvido lá nos cursos, né? Tem sido muito bom. E, inclusive, aquele fundamento cadê? Eu anotei aqui, fundamento da educação cognitiva. Como que é tão aplicável para a gente, né? Para mim Totalmente. tem sido muito, muito útil. Então, pessoal que entrou, boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Igor Miguel. Ele é pedagogo, ele é pai educador, ele é mestre em educação, é mestre em letras e hebraico pela USP, tem uma grande experiência também aí com crianças em situação de vulnerabilidade. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a pedagogia cristã na educação infantil. E aí, então, Igor, eu abro para você dar boa noite para todos aí, para a gente começar a nossa conversa. Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui. Primeiro com você, né, Dele? Obrigado pelo convite.
Você sabe que às vezes a gente tem uma dificuldade com a agenda aqui, com uma coisa meio maluca, né? Vida de pastor, é vida de educador, É. essas múltiplas funções sociais que a gente acaba tendo que cumprir. Mas para mim é Aham. sempre uma alegria, ainda mais você que eu sei que é uma aluna também que passou pelos nossos programas, a gente tem muito carinho, né? Sim. E para mim é um prazer enorme, eu quero cumprimentar todo mundo que está aí conectado com a gente, né? É um prazer muito bom estar aqui falando sobre esse assunto que é educação infantil, educação cristã, que é um tema que a gente também tem muita sensibilidade e vamos caminhar juntos nisso aí. Vamos sim. Tem alguém dizendo aqui que o seu áudio está baixo, mas para mim está normal aqui. Eu tenho certeza que não está baixo, porque eu estou acostumado a fazer live no meu celular e eu, quando uso o fone Uhum. de ouvido, ele fica muito baixo. Se eu tiro o fone, Ah, ele já sim. fica muito bom, por isso que eu estou tranquilo. Deve ser algum Aham, então aparelho que está com. deve ser. Então, Igor, estamos aqui, né, nesse tempo, num contexto bem complicado na educação, né, várias vozes, várias opiniões, mas o fato é que a educação vai sempre continuar, de alguma forma ela vai voltar com todo o potencial que ela tem, né? Uhum. E a educação infantil é algo assim que é bem para nós, assim, né? Para aquilo que eu ouço você dizer, para aquilo que eu acredito também, tem várias nuances, assim, é bem, ao mesmo tempo que pode ser muito simples, eu penso que também é bem complexo de se entender o que é uma pedagogia cristã na educação infantil, Sim. visto que a necessidade da educação infantil ela é bem vamos dizer assim, as necessidades primordiais da vida humana, né? E o que seria, então, uma pedagogia cristã aplicada à educação infantil, se a gente pode dizer assim, né? O que, que você poderia nos dizer a respeito disso? Sim, primeiro falando de educação infantil, né, que a gente está falando aí da pré-escola, a gente está falando basicamente de 0 a 5 anos, né, vamos colocar mais ou menos nessa faixa etária, e a gente está falando aí de uma criança, de um indivíduo, né, de uma pessoa humana, claro, em pleno trajeto no seu desenvolvimento, na sua caminhada, né, para as diversas etapas da sua vida. E a gente está falando aqui, naturalmente, uma coisa que Vygotsky gostava muito de dizer, assim, que eram as etapas que são divididas por crises, né? Então, a criança vai tendo pequenas crises. Não é no sentido negativo do termo, né? Crise no sentido que, claro, são tensões, criam uma instabilidade, e a criança precisa responder àquela instabilidade, ela elabora novas estruturas, e ela se desenvolve. Então, você pensa Uhum, quando a criança já tem aquele primeiro contato para a vida fora do útero, já é uma crise, né? E ela vai experimentando essas pequenas crises. E uma das mais discutidas na psicologia infantil, a gente sabe disso, é o movimento que a gente chama de descentração, que é quando a criança ela começa a perceber a presença do outro na realidade, né? Porque ela tem uhum, visão aí nos primeiros anos de vida em relação à fronteira dela com a realidade. Então ela tem uma dificuldade com a presença do outro. Tem uma dificuldade, por exemplo, com o não, né? Muito comum, né? Por exemplo, quando uhum, Kohlberg, por exemplo, quando ele trabalha lá o desenvolvimento moral, muito inspirado, né, nas ideias de Piaget, mas ele trabalha isso no campo moral, desenvolvimento moral da criança, aquilo que a gente chama de fase anômica da criança, quem é da pedagogia conhece, né, a fase que a criança não tem regras, né, e ela tem uma uhum, expectativa de testar os limites morais da sua, uhum, ela experimenta isso na realidade, ela fica esperando do adulto algum tipo de reação. Então, na verdade, essa fase é uma fase importantíssima para que a gente já comece a lançar os fundamentos para um futuro desenvolvimento moral. Eu gosto muito de frisar uhum, nas lives que eu andei fazendo aí, quem não acompanhou pode ver no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/teologia artesanal, tem uma playlist lá sobre uhum, professor intencional. E nas últimas duas lives dessa playlist eu falo um pouco sobre que a educação, basicamente, a educação, eu não estou falando aqui de escola, quando a gente fala de educação, nós estamos falando de um projeto de formação humana amplo, que envolve, inclusive, a participação de vários atores, né, Delé? Vários atores e várias instituições. sim. Então, a escola é apenas um desses atores, né? A gente tem o contexto da família, da igreja, da comunidade, da cultura, da TV, da mídia. Então, tem várias ferramentas interfaces trabalhando para a formação ou a deformação humana, porque isso também é possível. Uhum, Né? O sim. que é curioso, é que eu menciono isso lá, é que o que eu percebo é que a educação basicamente é um projeto de longuíssimo prazo, lembrando de vários atores envolvidos, que começa na primeira fase trabalhando formação para sobrevivência, segunda Uhum, fase
trabalhar para a vivência, educação para a vivência, e a última para a existência. Tem diferenças, tá? A sobrevivência, é óbvio, a gente ensina alguns hábitos para a criança, não pode pôr o dedo na tomada, ela se comunica quando tem fome, a gente começa a trabalhar com a alimentação, ela ter cuidado ao atravessar a rua, ela se resguardar de alguns riscos, determinadas rotinas e disciplinas que estão voltadas para a sobrevivência biológica mesmo da criança. Só que existe uma fase, que essas fases não são estanques, né? Elas são a gente tem uma transição aqui, um degradê, né? Vamos pensar assim, são espectros. Então você imagina, por exemplo, a transição para a vivência, que é a vivência com o outro, é a vivência com o ambiente, certas etiquetas, comportamentos que a criança não pode fazer, não pode ter, o desenvolvimento dessa criança. A gente já começa também a lançar os fundamentos do desenvolvimento emocional dela, que aí já é do campo da existência, né? É o campo da emoção e o campo da espiritualidade. Então, que seria aí o alvo final, né? Que essa criança, para ela caminhar, claro, já em idade adulta, né? Ela está caminhando aí já para um horizonte de sentido que transcende, inclusive, a vida temporal, né? Que é o horizonte da redenção. Agora, eu estou falando do ponto de vista cristão, apesar de que eu acho que muitos educadores que não são cristãos concordariam comigo, pelo menos, que o ser humano tem esse horizonte existencial, esse horizonte transcendente, né, de um sentido para além das coisas. Então, eu acho que criança, a gente subestima muito criança, né? Eu acho isso um problema muito sério, porque a tem, eu como dizer, criança faz perguntas que nós adultos perdemos a capacidade de fazer, que são perguntas seríssimas, perguntas sobre origem, causa, propósito da realidade, né? Eu vejo meu filho tem dia que ele acorda assim, ele tem umas crises assim engraçadas, é engraçado, mas elas são sérias. Ele de vez em quando para no sofá assim, papai, hoje eu estou naquele dia que eu não sei se isso aqui que a gente está vivendo é real. Ele fala isso assim para mim com 8 anos de idade, né? Meu filho, isso fica muito sério. Essa longa sobre isso, né? Porque hoje a gente tem filósofos gigantescos que estão assim, viraram gênios reconhecidos porque fizeram uma pergunta que uma criança de 8 anos faz, que é a questão da realidade. Eu acho que quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando aqui de um ser humano que está em contínuo desenvolvimento, né? Que tem maravilhosos, e nós temos uma grande responsabilidade. Todos nós, não é só da escola. Eu sou muito assim, bato muito nessa tecla de que pais têm a tentação de terceirizar a educação para a escola. Não é papel da escola, é papel prioritário da comunidade e, claro, das instituições educacionais e formativas. Né? Um papel É verdade. E essa terceirização, ela causou, né, ao longo dos anos também, essa mentalidade muito paternalista ou maternalista, assim, né, e hoje nessa crise que muitas famílias estão por as crianças não estarem na escola, eles acham, assim, que é impossível conseguir educar dentro de casa, até mesmo com essas ferramentas que a gente usa dentro da escola, né? E sendo que não é, mas muito por causa desse contexto histórico, que veio trazendo toda essa cultura de que separatista, né? De educação, do papel da escola, do papel da família, e hoje é um grande desafio, assim, fazer com que os pais entendam que eles também são capazes, né? Exatamente. O que me surpreende, assim, é como que as pessoas, por exemplo, esquecem detalhes históricos básicos. Por exemplo, a gente vai ter uma live aí sexta-feira sobre educação domiciliar, né? Porque a gente trabalha educação dos filhos em casa. E eu tenho uma abordagem sobre educação domiciliar muito nossa, assim, muito do jeito nosso de fazer isso. Eu tenho muitas abordagens, muitas linhas de abordagem educacional na educação domiciliar. Eu não tenho nenhuma expectativa de salvação do meu filho porque eu educo ele em casa, ou não acho também que minha educação é melhor do que a escola porque eu educo em casa, apesar de que eu tenho resultados realmente muito interessantes, muito, absurdamente interessantes, né, do que se ele tivesse em muitas escolas, mas eu acredito que tem boas escolas que podem oferecer uma educação parecida, né, ou até próxima do meu filho em casa. Apesar de que eu acho que realmente a experiência de educar em casa potencializa absurdamente a aprendizagem de uma criança. Mas, independente, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas têm não percebem como que isso é uma questão... Por exemplo, perguntam muito pra gente, né? Como é que seus filhos são socializados? Essa pergunta é clássica. Sim. É uma pergunta que ela parece que é quase que uma... Agora eu te peguei, agora eu quero ver se você tem resposta. Nossa, essa aí é a pergunta mais simples de responder do mundo. Assim, por exemplo, porque se o pessoal fala, tá bom, eu vou devolver a pergunta, né? Eu vou fazer igual um judeu. O judeu responde uma pergunta com outra pergunta. Então eu vou devolver a pergunta. Como é que os seres humanos se socializavam antes da escola?
Né? A escola é uma instituição moderna. Uhum. A escola é uma instituição que foi criada como um lugar de educação universal, porque, claro, existiam escolas na antiguidade, mas não escolas como a gente tem hoje, em que as pessoas são obrigadas a estar matriculadas numa instituição, tarará, tarará. Não, essa instituição que universaliza a educação, né, de maneira universalizada, ela acontece a partir da Revolução Francesa, século XVII. Tá entendendo? Então, Uhum. a gente está falando século XVIII, né? Então a gente está falando do século XVIII aqui. A gente está falando aqui da modernidade. Ô, gente, tem muitos anos, ok? Antes do Iluminismo, da Revolução Francesa. E os seres humanos se socializavam, os seres humanos conviviam em comunidade. Eu até acho que viviam uma vida comunitária, em alguns contextos, muito mais rico do que o homem individualista moderno. Né? Que você precisa de Uhum. um espaço institucional para que os indivíduos convivam ali. E tem outros mitos, né? A socialização, ela não é o que socializar o quê? Ninguém fala, mas socializar é o quê no final das contas? Conviver com Uhum. as definições são tão variadas, né? Tá, mas meu filho procura diferente, não precisa necessariamente. Meu filho vive com diferente na rua aqui de casa. Ele tem amiguinhos que ele brinca Uhum. de várias origens, de vários contextos sociais, inclusive não cristãos, né? Uhum. Então a rua também é um lugar de socialização, o grupo de escoteiros, o Sim. de judô, o clube de xadrez, a Uhum. aula de música, o curso de inglês. Então, assim, a escola não detém o monopólio do convívio social, né? E eu acho isso Sim. interessante, sabe, Délé? Porque a gente está vendo um desafio que a pandemia tem colocado as pessoas no isolamento social inevitavelmente, e os pais estão sendo pressionados a responderem a isso. Eu acho que isso não é fácil, Uhum. sabe, para muitos pais. Eu acho que isso não é fácil. Uhum. Eu acho que tem pais que têm limites mesmo, tem dificuldade de ensinar. Mas eu Uhum. falo que é um cenário perfeito para você procurar um profissional da educação, contrate esse profissional. Tem pais que estão escolhendo fazer isso, estão descobrindo a liberdade de fazer isso, de que eu vou cancelar a Sim. matrícula do meu filho e botar um educador aqui dando aula para Uhum. ele. Claro, é óbvio. E não sei por que você está pensando ainda. Né? A É. educação é sua responsabilidade, não é do poder público, Uhum. não é do governo, não é da família. É Uhum. sua família, responsabilidade. Então, assim, Uhum. a gente fica meio encanado, porque nós somos criados numa cultura que parece que escola é uma instituição natural. Ela não é uma instituição natural, ela é uma instituição culturalmente estabelecida e criada. Ela, inclusive, pode Uhum. ser algo de questionamento, de dúvida, né? Uhum. Apesar de que, no meu ponto de vista, ainda é a melhor instituição para a democratização do saber, aos trancos e barrancos, não tenho dúvida, Sim. né? Ainda Uhum. é a escola, mas ela não é uma instituição sagrada, ela não é um templo, Exatamente. entendeu? Deveria ser uma opção secundária para dependendo das situações, né, das necessidades, assim, Claro, né? claro, dos Porque limites que a daí família tem, tem. Natural. mas não assim prioritariamente, unicamente, Sim. exclusivamente ela, né? E aí, Igor, uma coisa também que é interessante a gente falar é sobre, assim, na prática, né? Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava numa casa de acolhimento, eu comecei a pesquisar e foi uma pessoa dar uma formação para nós com relação à abordagem M. Prickler para os bebês, para as crianças bem pequenas. E eu achei muito legal, assim, e até hoje eu pesquiso a respeito, porque eu penso que ali também na prática são abordagens que eu demonstro o meu cristianismo, né? Assim, me marcou muito um evento que eu fui, e eu já te falei Qual? isso, que é sobre o currículo, o professor ser o currículo. Então, quando eu penso na prática da educação cristã, como que ela tem muito a ver, eu penso também que tem esse lado, tem muito a ver com o educador e também, no caso, com os pais, né? Ah, Então, no sentido, principalmente na educação infantil, né? sim. O que você diz sobre isso? Porque eu lembro que isso foi muito assim, abriu muito os meus olhos, assim, pensar que a minha postura, ela É, é muito, sabe, independente de ser confessional ou não. A minha exato. postura cristã com a criança, eu Perfeito, estou exercendo a educação cristã. perfeito, perfeito. Assim, eu costumo sempre dizer assim, que essa ilusão de que existe uma cisão, uma ruptura, em que o professor entra para a sala de aula e ele abstrai a sua visão da realidade, ele se desconecta das suas crenças mais profundas e ele assume uma postura de neutralidade acadêmica ou neutralidade educacional. E agora eu sou BNCC, o currículo, Base Nacional Comum É, Curricular, e eu deixo de ser a Adeleia. Não, isso não é, existe. Isso não não existe. Os existe. seres humanos precisam entrar em sala de aula íntegros.
inteiros, professores precisam ser inteiros, com seus sistemas de crenças, com suas capacidades, sua história de vida, com suas sensibilidades, com a sua espiritualidade, né? Que a propósito, o pessoal fica com pudor de falar de espiritualidade e educação. Gente, é só ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ler Sim. o artigo 3º do ECA, vai lá ler. Uhum. Tá lá dizendo que é criança, é direito da criança e do adolescente, o pleno desenvolvimento espiritual, Uhum. emocional, intelectual, blá, 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 blá. Uhum. É só ler. Uhum. Artigo 3º da Estatuto da Criança e do Adolescente. O desenvolvimento espiritual é parte inerente da condição humana. Tá, o cara pode ser Uhum. ateu. Eu quero lembrar que ateísmo é exceção, não é regra. Nossa sociedade é teísta no planeta. Nosso planeta ele é majoritariamente teísta, acredita em algum tipo de divindade, espiritualidade, etc. Então, Uhum. como exemplo, a exceção. O ser humano é substancialmente, fundamentalmente espiritual. Ele tem uma demanda por sentido transcendente. Então, vamos começar por aí. Quando uma professora cristã está dentro de uma instituição educacional e ela chega com um compromisso, que eu costumo falar que o educador cristão tem que ser ético, principalmente nos espaços não cristãos, Sim. escola pública, por exemplo. Uhum. Significa ética. Você assinou um termo, um compromisso, em algum nível, né, trabalhista, de uma prestadora de serviço, uma funcionária pública, uma servidora pública da área de educação. Então, a sociedade, né, espera do educador que ele cumpra o seu papel de educador. Então, você, como cristão, primeiro você tem que ter um compromisso ético, né, com o conteúdo que aquela instituição espere que você trabalhe, ou com o tipo de educação que você vai desenvolver. Então, você tem que ser ético. Você não vai para uma escola como cristão evangelizar, achar que você vai... Ah, não, vou pegar toda a minha aula, vou ficar evangelizando os meninos, que eu vou ser mais cristão assim. Não, você não está sendo Uhum. cristão fazendo isso. Por quê? Porque existe Uhum. um compromisso ético, institucional, e que a instituição espera de você um serviço educacional. Então, você tem que cumprir o Uhum. serviço educacional. Mas é óbvio que o seu serviço educacional vai passar por uma sensibilidade, que é cristã, porque inevitavelmente você é cristã. Né? Então, Uhum. sua visão de sala de aula, sua visão de disciplina, sua visão da cultura, de que você vai como você vai trabalhar seus alunos, isso tudo é, de alguma maneira, afetado pela sua sensibilidade. Uhum. Como também eu sei que, inevitavelmente, uma pessoa que tem crenças de outra natureza religiosa ou que tem crenças políticas em determinada direção, isso de alguma maneira vai afetar a sua prática formativa. Eu não acredito numa escola neutra. Eu acredito numa escola Uhum. de pessoas humanas com as suas Uhum. especificidades, suas crenças. Agora, o educador Uhum. cristão não pode ser privado, né, de se apresentar e se posicionar como cristão sobre diversos temas, sobre a sua relação Uhum. com a no cuidado que ele vai ter com o próximo, nos seus valores. Eu acho que isso aí não existe. Né? Então, Sim. cristão, para o pedagogo cristão, é inevitável. Aham. E aí, toda essa sua fala também, quando a gente pensa no papel dos pais também, sabe? Sim, Porque também terceirizam a evangelização, o cuidado dos filhos à igreja também, né? Então, quando a gente pensa também no papel dos pais, de que a vida dele, o dia a dia, o cotidiano, a liturgia de vida, a cultura, tudo aquilo está educando a criança, né? Que não é isso. papel só da igreja ou da escola. Então é da mesma forma, né? Que o problema é que a gente dividiu demais, né? É, Por setores, e aí é o que você fala sobre o professor intencional, integral, dividiu, a família isso. dividiu, cada um com sua parte, e aí não na hora da prática mesmo, tudo fica muito confuso e o pai não sabe, deixa que o professor que vai ensinar isso, e é o pastor que vai ensinar isso, e no dia a dia ele também, principalmente agora que as crianças estão dentro de casa, no dia a Exato. dia ele também está educando através do exemplo ou intencionalmente, né? De alguma forma está acontecendo. Né? Então, Exatamente. isso trazendo também isso, né? Queria que você falasse um pouquinho, trazendo. Eu sei que na sexta vai ser bem legal, que você vai trazer na prática o que você trabalha em casa, mas trazer tudo que você disse também um pouquinho assim para os pais, sabe? De que desse papel primordial e do quanto ele afeta a vida do filho dele, querendo ou não. Exato. Né? Então, eu acho assim, Delé, que é difícil às vezes traduzir isso de forma convincente. Vou te falar, por exemplo, eu acho que famílias desperdiçam demais, demais, aí a faixa etária de 0 a 6 anos. Eu acho que isso é uma faixa etária que
é muito desperdiçada. A escola desperdiça, muitas vezes, e pais desperdiçam. Essa é a faixa etária que você pode oferecer para a criança uma experiência muito mais rica com a vida, muito mais significativa. E, de novo, eu não quero aqui ficar dando receitinha de bolo, as pessoas ficam à procura de gurus da educação, o pessoal para dar receitinha, faz isso aqui, isso aí. Não tem receitinha, gente. O que tem é uma família com uma história. E essa família que tem uma história, ela precisa ter consciência. Espera, a minha história é uma história compatível, condizente com o que se espera de uma família cristã? Ou a minha família... Porque tem famílias cristãs, vamos ser honestos, que simplesmente já estão pavimentando o caminho para os seus filhos e para o ateísmo. Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque a vida não condiz com o evangelho, porque vivem reclamando da igreja o tempo inteiro no ambiente doméstico, os filhos não veem os pais orando, lendo a Bíblia. Ora, aí de vez em quando os pais falam assim, vamos para a igreja. Aí os filhos não veem sentido, olham para os pais não vivem a fé cristã com sentido, né? E você quer que o filho tenha depois. Não, gente, esses dias mesmo, recebi uma pessoa, entrou em contato comigo, pedindo para eu, praticamente educar o filho dela. Eu falei, querida, é o seu filho. Né? Eu não tenho que educar o seu filho. O seu ambiente doméstico tem que ser um ambiente que reflete a glória de Deus. Cristo tem que estar presente, tem que ser um ambiente de gratidão, tem que ser um ambiente de beleza, boa música, arte, literatura, decoração, flores em jardim. A gente tem que ter, a nossa casa tem que ser alegre. Os nossos filhos têm que ser pais. Pais que estão sendo gratos por coisas pequenas, que para muita gente é coisa pequena. Então, eu acho que série de hábitos na rotina familiar que criam um contexto de esperança para essa criança. Então, observe, eu não estou dizendo um pai que eu acho que seria recomendado, por exemplo, um pai encher a casa de livros, né? Igual a nossa casa que vocês estão vendo livros aqui, mas aqui minha casa, onde anda, todos os cômodos tem livros aqui, é uma loucura isso aqui. O quarto dos meninos é ali, o quarto da minha esposa é ali, na sala tem livro. Por quê? Porque a gente quer que as crianças já cresçam com a literatura como um lugar gostoso, um lugar de cultura, em que elas vão interagir com a cultura de uma forma diferenciada. O tempo de tela para os meus filhos é uma coisa que eu tenho batido muito. O tempo de tela dos meus filhos é regulado, eles têm horários para isso e tem uma maneira de lidar com isso. Eu não deixo celular na mão de criança, que eu acho o fim da picada, celular em mão de criança. Pai, você que está me ouvindo aí, que deu o celular para o seu filhinho, tira o celular da mão dele. Tira o celular, ele não tem idade para isso. Olha, pela regra no Brasil, criança pode manusear um celular com 13 anos. Tá bom, você pode fazer antes. Vamos brincar aqui. Mas, gente, criança com 5 anos de idade, 4 anos de idade, 8 anos, 9, com celular na mão, com tablet, né? E eu não vejo problema no tablet. Aqui a coisa da criança fazer o que ela quiser, ela ver o vídeo que ela quiser. Gente, isso não existe. Isso já está comprovado por neurociências, por várias pesquisas no campo da psicologia cognitiva, dos danos que isso causa sobre as funções intelectuais de uma criança. Então, você chama de chupeta digital, vamos nos libertar e vamos ter tempo com as crianças, tempo de qualidade. Não é tempo longo. Eu sei que muitos pais têm uma jornada de trabalho pesada, a rotina muito complicada, né? Mas, gente, de verdade, vamos pôr um livro na mão da criançada, vamos contar uma história, né? Vamos até assistir um filme, um desenho. Meu filho assistiu vários clássicos comigo já. Vai assistir Tom Sawyer, filme aí da década de 30, o João assistiu comigo aqui, ele morre da década de 30, colorido, que é um livro do Twain, né, que ele escreveu, e o Tom Sawyer é divertidíssimo, tem um livro e tem um filme, né? Então, assim, às vezes se priva de dar essa experiência para os nossos filhos ver bons filmes. Mas por quê? Porque muitas vezes o nosso ambiente doméstico, familiar, é um ambiente muito empobrecido, e não é financeiramente. É empobrecido culturalmente, espiritualmente e emocionalmente. Nosso ambiente é um ambiente que tem muitas tensões, muitas brigas, falta de compaixão, falta de cristianismo, falta de evangelho. Então fica difícil, né, Telé? Fica difícil você criar um ambiente em que o seu filho olha para você e fala assim, nossa, até que é plausível. Eu brinco com a minha esposa o seguinte, eu não educo meus filhos para salvar os meus filhos, porque quem salva os meus filhos é Jesus. É Jesus que é o salvador dos meus filhos. Então eu não faço educação domiciliar porque eu vou guardar meus filhos do mundo, vou criar uma bolha, nada disso, não tem nada desses besterol aí, não. O que salva meus filhos é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Evangelho. É isso que salva e Entretanto, se meu filho amanhã, Deus nos livre, que a gente ora para que isso não aconteça, mas se ele amanhã decidir assim, papai, eu quero ser ateu, eu não quero crer em Deus. Mas que ele vire ateu, mas ele seja um ateu honesto, de dizer assim para os amigos ateus, olha, eu sou ateu, mas lá em casa meu pai e minha mãe são cristãos de verdade. Eles pelo menos são
que eles creem, sabe? Então, assim, o Sim. mínimo que a gente tem que fazer é o mínimo Uhum. no nosso ambiente de casa, é ter Jesus no centro, florescendo aqui, É, filhos veem que a gente leva a fé cristã a sério, que a gente não brinca com isso, para a sim. gente não é um fetiche, não é uma diversão. Uhum. A Uhum. séria, onde a nossa vida está plantada, né? Então isso a gente passa por Uhum. pequenininho, na rotina, vai É, para a igreja. Já viu o menino, sim. Dedé, que tem medo de entrar na sala da escola dominical? Na sala de Sim. criança? Por quê? Porque Aham. o pai, o filho, fica 200 anos sem ir Uhum. na igreja, por causa que... Aí o filho, aí depois quer que o filho entre, fica alegrinho na salinha lá das crianças da igreja. Não fica não, gente. Meu Não filho, fica. um bebê conforto, ó. Acabou o resguardo, bebê conforto todo domingo, para ele já se acostumando com o barulho da igreja, o povo, Sim. as classes de criança. Aham. Ele queria morar na igreja. Tanto que ele É. gosta, né? Então, é o que eu falo muito sobre até o nome do meu Instagram, Vida Pedagógica, porque é também um pouco filosófico e irônico nesse sentido, que Exato, é assim, tudo que está à nossa volta está nos educando, está comunicando, a gente está exato. aprendendo, e a criança, assim, ela suga, ela suga. Na escola é muito comum os pais trazerem retorno de que a criança, no final de semana, estava brincando com as bonecas de ser professora, ou falando alguma frase que a gente falou em sala de aula, as músicas, enfim. Então, eu penso também, Igor, que, né, muitos pais estão querendo mesmo a receitinha, como eu faço, mas eles precisam ter mais a mentalidade, a Uhum. princípio, né? Começar pela mentalidade do quanto a vida mesmo é pedagógica, do quanto Isso todas aí. as nossas ações elas vão refletir na São criança educadores. para depois ela pensar em o que fazer. Né? Exatamente. E o que a gente vê muito isso, essas eu chamo de delivery na internet, um monte de planos de aula, de dicas, mas só coisas que são assim, ela não, os pais ou os educadores não absorvem com muito entendimento, sabe? Uhum. Então, daí acaba sendo algo que hoje ele faz, mas aí ele não mantém uma rotina porque ele não pensou bem sobre o que ele está falando, não entendeu, não acredita de fato, só acredita assim, foi o Igor que falou, foi a Adeleia, foi o fulano que falou, então eu vou tentar. Aí depois não consegue, então assim, eu acho que a gente está passando por uma crise também muito grande de mentalidade, né? É. Tanto os educadores quanto a família, de entender assim, de atinar assim para o quanto a gente precisa mudar primeiro na mente, assim, sobre a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto educador, né? Uhum. E aí você cita muito aquele livro do James Smith, e eu também tenho lido muito ele, aí eu volto, leio, e ele traz exemplos assim, né, da nossa vida numa região urbana, Isso. rural, tudo está comunicando, né, para nós e Uhum. tudo está nos educando de alguma forma. Então a Exatamente. gente precisa, né, retomar isso, assim, eu acho que né, também tem as críticas com relação mesmo à formação superior, né, o quanto Sim. ela discipula os professores que estão em sala de aula hoje. Então a gente tem que ser mais, acho que ao longo dos anos também, né, foi de certa forma roubado a capacidade do ser humano de pensar, de criticar melhor, né, Exato. até na educação. Então é Exatamente. algo que a gente precisa pensar, sabe? Como intervir, assim, os pais não adianta me pedir orientação, eles têm que entender o quanto isso é importante, né? E também eu acho que tem um lance da paixão. Por exemplo, um pai, uma mãe que olha para o mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a tradição de Labri, né? Que é essa tradição do encantamento, sabe? De você. Essa coisa meio do C.S. Lewis, que eu brinco que o C.S. Sabe o dia que eu percebi que o C.S. Lewis era um gênio da imaginação? Hum, Foi um dia que eu estava lendo Nárnia para o meu filho, e aí tem uma cena, que é a cena do Cavalo e seu Menino, quando o Shasta ele tá perdido num deserto, e aí ele tá sozinho no deserto, naquela jornada, e tinha que atravessar o deserto para chegar em Nárnia, né? E aí ele tá ali totalmente desamparado, e aí ele sente a presença de um gato. E aí ele fica, aquele gato, ele fica com medo, ele não sabe se é um lobo, se é porque tá à noite, tá escuro. E aí ele continua a aventura dele, e esse gato reaparece em vários eventos, né? Vários eventos. E aí no final ele vai entender que esse gato
né? Desculpa o spoiler, né, gente? Mas ele vai descobrir que o gato é o Aslan. Só que o legal é como a criança, meu filho, por exemplo, ouvindo essa história, e aí quando eu cheguei naquela parte que o Aslan tá contando, né, que sabe aquele momento que você tava assim, sabe quando você tava sozinho, sabe quando que você ouviu um barulho, não sei o quê? Era eu com você, era eu que tava presente. Então aí o João, pum, pum, tipo uma iluminação, falou assim: Papai, o Aslan é Jesus. Falei, filho, esse aí é Jesus, tá vendo? É. Quando a gente tá sozinho, você acha que não tá, mas ele tá lá, né? Aí eu falei assim, Uhum, gente, o Luiz é um gênio. Porque ele consegue usar a linguagem da fantasia, a linguagem lúdica, para capturar o coração da criança, para capturar o senso imaginativo da criança. Mas o problema é que nós adultos, aí você pergunta, mas por que o C.S. Lewis conseguia fazer isso? Ele fazia isso porque ele sabia o que era ser adulto com um coração de criança. Ele sabia o que Jesus quis dizer lá, quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Porque tem um nível de credulidade, né? Eu não estou falando de ingenuidade, de credulidade, que é típico das crianças. Então, o uhum, pai, ele tem que ter um certo coração de criança, sabe? Ele tem que ter uma... A mãe, o pai precisam olhar para o mundo e ver encantamento nas coisas, beleza nas coisas. uhum, Isso é uhum. na literatura, na arte, na música, na fé cristã, né? Tudo tem que cheirar a mágica profunda, né? Para usar o termo do... Sim. Tem que ser um coração de luz, sabe? Tem que ser um coração de luz. Aham. Então, É, às eu vezes falta pode isso ao falar. pai. O pai e a mãe olham para a vida, tudo é muito achatado, muito sem graça, é só consumo. A vida não é grata, você não consegue viver frugalidade, coisas simples. Então a vida fica muito empobrecida por esse estilo de vida que a gente Uhum. está absorvendo, que está errado, Sim. sabe? Então falta beleza. É Aham. claro que quando você tem esse tipo de inspiração, cara, a criança vai viver aquilo com você, ele vai viver esse mundo Uhum. com você, entendeu? Eu acho que é Uhum. um pouco disso também para a família. Por isso que eu acho que Falta. realmente a vida tem que ser mais pedagógica. A vida tem que ser. Tem. Eu falo que essa semana, a gente, aqui em Curitiba, a gente teve uma semana de aula presencial com as crianças, né? Com um grupo reduzido, com Uhum. protocolo, etc. Agora parou, mas a gente teve uma semana. E, Tá. e eu para mim, assim, quando eu tive o contato com as crianças em aula, a gente tem vários questionamentos por causa da pandemia. Mas é isso que você está falando do encantamento. Eu senti muito assim, eu falei, nossa, parece que eu estava um pouco atrasada de não estar tendo a convivência diária com elas, nesse sentido, assim, sabe? De conseguir contemplar o belo, Uhum. de trazer mais sentido para aquilo que eu amo fazer, porque eu não Uhum. estava presencialmente com elas. E aí, quando veio a notícia que a gente tinha que fechar, aí eu senti muito, assim, eu fui lá olhar para Ó, cada uma de novo, porque eu falei, nossa, essa riqueza aqui de estar com elas, com toda essa. Com a ingenuidade, com o coração tão aberto para o novo, eu vou ter que dar uma pausa mais uma vez. E eu me senti assim, eu vou ficar meio pobre sem ter esse contato com as crianças. Então, é isso mesmo, assim, né? A criança, os pais, a família, a sociedade tem que ter um olhar diferenciado, assim, sim. restaurado a respeito É, da criança, né, dos estudantes, mas nesse caso, principalmente das crianças. Porque exatamente. a gente aprende, a gente está ali disposto a servir, mas eu, sinceramente, eu saio assim muito mais cheia, porque além de eu me satisfazer naquilo que eu gosto de fazer, eu aprendo. Exato. Então, acho que é algo que realmente a gente precisa Com retomar, certeza. assim, né? Com certeza. Muito, muito. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta aí para o Igor, a gente vai conversando aqui. E na sexta vai ser bem legal, né? Principalmente para os pais aí, para ouvirem, né, Aproveitar para Igor, convidar o a sua pessoal aí, experiência. sexta-feira, 20 Eu horas. tô, desculpa que eu tô olhando aqui para o lado, vendo minha cola aqui, Fica à tá? vontade, fica à vontade. Pessoal, sexta-feira, às 20 horas, lá no YouTube, no meu canal no YouTube, né? Teologia Artesanal, YouTube/Teologia Artesanal, você vai poder acompanhar lá. Mas eu vou postar no meu Instagram também para acompanhar por aí. No meu Stories, eu vou postar o link direitinho para que você participe dessa live, vai ser super legal. E é uma das lives mais pedidas nas minhas redes sociais. E eu demorei muito para fazer, porque eu queria ter um pouco, algumas convicções sobre a educação em casa,
Depois, Uhum. meu filho agora está chegando no terceiro ano, né? Terceiro ano de experiência de educação domiciliar. Então, acho que vai ser super legal. O pessoal tem muitas dúvidas clássicas, já estou até listando as perguntas aqui. Muita gente já. É, As perguntas que são típicas, né? E a gente vai dúvidas conversar. frequentes, né? Já E a minha começa a esposa, listar. o João, Ah, vai ser bem legal. aham. Ai, que legal. Muito bom. E aí, Igor, uma coisa que, vou ver que eu coloquei aqui que eu queria muito, que eu tenho também pesquisado bastante, é sobre a liturgia da vida, né? O É, quanto isso impacta os nossos filhos, crianças, na educação, dentro do ambiente institucional ou em casa mesmo, né? é. E como que a gente, né? Eu te falei que eu andei lendo bastante sobre a Amy Pickler, né? E eu lembro que aí mesmo com bebês, né? Aí os pais perguntam, mas e com bebês? O que a gente faz que pode comunicar? E eu falo assim que os pais eles têm um grande trunfo nas mãos, que é a autoridade de ser pai e mãe. E é o Isso. afeto, né? Então ele já é a principal referência ali. Então ele já tem, vamos dizer assim, um grande caminho andado aí para ele conseguir alcançar o coração do filho, né? Com os princípios de Deus, assim, né? E para os bebês, eu lembro que a gente aprendeu muito a questão do respeito com o próprio corpo do bebê, sabe? É muito comum a gente ver, né, famílias, aí tá em festa, aí a criança no colo, aí vai no colo de um, vai no colo de outro. E ela é um ser em formação e ali ela nem sabe se ela quer ir no colo do outro, enfim. Então, até com os bebês existe essa possibilidade de a gente começar a ensinar, né, a ensinar é, sobre o respeito, né? A hora de como que você deve tocar na criança, o que você pode comunicar naquele momento. De repente a criança ela não vai decodificar o que você está falando exatamente, mas ela vai sentir, né? É uma voz familiar, é uma voz afetiva, então também Exatamente. tem, né, essas possibilidades. Exatamente. Sobre os bebês, assim, você tem algo a dizer? Deixa eu ver, tem Então, uma pergunta eu acho aqui. assim que, bom, se você pega uma escala de desenvolvimento infantil, a escala de desenvolvimento infantil é bem interessante, assim. Ela, Uhum, você pode observar que é uma escala que a criança está migrando olha só, pra você ter uma ideia, existem pesquisas existe muita pesquisa sobre a primeira infância ali da criança, né? Aquela fase do 0 a 1. E as pesquisas uhum, são realmente muito previsíveis. Por quê? Porque quanto mais próximo da vida uterina, mais biológica a criança é. Então, mais previsível ela é. Então, as crianças são muito parecidas em termos de comportamento, vontade, desejo. Aí, quando elas vão migrando desse primeiros 3, 4, 5, 6 meses, quase chegando a um ano, ela começa a apresentar alguns traços de desenvolvimento que são mais do campo social. Então, não é que ela abandona o biológico, mas é que ela se torna mais social e cultural. Então, e o campo moral também vai se desenvolvendo, né? Então, existe uma migração aqui do campo biológico para outros campos. Olha que interessante. Quando essa criança está aqui, né, bem pequenininha, recém-nascida, bebê, você está ali, existe uma série de coisas que você pode fazer. Claro, você falou do afeto, a questão da proteção, a criança tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir num ambiente seguro, isso é fundamental. Né? Os estímulos são muito recomendados. Né? A gente está falando aqui da faixa etária em que você tem uma explosão, inclusive, de produção celular, porque a produção celular de neuronal ela continua bebê. muito nessa faixa etária, né? É na adolescência, inclusive, que ela vai reduzindo a produção e o que você tem são pontes sinápticas. Né? Você tem maiores conexões, mas aqui a gente ainda tem um desenvolvimento anatômico do cérebro. Então a alimentação Uhum, tem que ser muito balanceada, o cuidado com a criança tem que ser muito adequado, a rotina no ambiente doméstico. Por exemplo, meus filhos, assim, muita gente briga, mas meu filho não dorme. Olha, eu não eu acho que tem criança, gente, que é mistério. Ela não vai dormir à noite, não sei o quê. Mas existem pequenas mudanças de hábito que ajudam. Por exemplo, eu estou falando isso aqui porque, nesse ponto, eu sou muito grato a Deus. Mas, assim, meus dois filhos, a gente nunca teve que ninar eles para dormir. Os nossos dois filhos, com poucas semanas de nascimento, eles dormiam a noite inteira. E o pessoal diz, isso não existe. Não, aqui em casa existe. Minha esposa pode falar para sexta-feira. Tanto o João quanto a uhum, Tereza. E a Tereza ainda foi mais rápida, porque a gente já estava tão ninja do João que na Tereza deu certo. E a gente segue aquelas regrinhas básicas, né? Tipo, na hora de dormir, é hora de dormir.
quarto escuro, não tem luzinha acesa, não tem nada disso, criancinha deu um gemidinho ali, eu não vou de primeira pro quarto, demoro, vou depois, né? De dia, a criança pode dormir, mas vai dormir com janela aberta, batição de panela, limpando a casa, a vida continua. E a criança tem que aprender essa alternância de tempo, né? O momento da rotina diária, né? Os pais, homens aí, ó, tem que ter uma relação mais legal com as crianças, com o bebê, né? Eu brinco assim com o João morre de rir, que ele tá escrevendo agora a biografia dele. Ele fica me perguntando, pai, quando eu não... Vai, fica, você teve tempo. Aí, biografia dele com 8 anos, tá, Delé? Mole. Aí, meu filho, você tem muito que me ver, tá fazendo biografia já. Mas é engraçadinho. Aí ele falou assim, eu falei, filho, ó, quem te deu o primeiro banho fui eu, quem trocou sua primeira fralda fui eu, da Tereza também, né? Mamãe tava ainda na cama, então eu tive que trocar a fralda, tive que dar banho. Então, assim, é muito legal quando todo mundo está participando desse processo de cuidar desde o iníciozinho, né? As rotinas, por exemplo, a alimentação, o pessoal dá mole demais com a alimentação. Na minha opinião, dá mole demais. É muito rigoroso com a alimentação, mais do que eu, com certeza. Mas, por exemplo, meus filhos não sabem o que é refrigerante até hoje, né? O João está com 8, a Tereza está com 4. Eles não sabem e não gostam. Se eu perguntar para o João, quer tomar uma Coca-Cola, fica até zoando eles. Quer beber uma Coca-Cola? Eu não gosto disso, isso aqui. Ele gosta de suco, né? Então, a alimentação deles, graças a Deus, é uma alimentação bem educada. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu esperava, como todo mundo espera, que os meus filhos fossem para um... Mas, sinceramente, eu esperava que eles fossem assim, o João podia ter uma gripinha para ir para o pediatra de vez em quando. Eles não têm. Você vê, o João com 8 anos foi uma vez no pediatra para tratar, porque ele foi para fazer as visitas de normal, né? Para tratar uma infecção na garganta, e foi um evento que ele teve com 3 anos. Porque a alimentação dele realmente imuniza eles, entendeu? Tanto quanto a Tereza. Né? Então, se eles comem doce, comem. Picolé come, mas assim, a alimentação normal deles é muito balanceada. Então, a educação alimentar, você já enche o menino de cheetos, de salgadinho, eu brinco com o pessoal, salgadinho cancerígeno, né, e tal. Claro que o paladar dessa criança vai ser afetado, ela não vai comer direito. Então tem várias coisinhas pequenininhas que a gente pode fazer que não são, de novo, fórmulas mágicas. Então quer dizer que se eu não fizer isso, meu filho pode ficar gripado. Gente, tem nada de seu filho vai ficar gripado, é normal. Seu filho pode chorar. Uma amiga minha que é pediatra, irmã da nossa igreja, pediatra do João, inclusive. Uma vez o João bateu a cabeça quando era criança, né? E ela é ótima, porque ela é super desencanada. Ela falou assim, ó, ele tá com o olho virando? Não. Tá vomitando? Não. Então, meu filho, o plano foi feito para de vez em quando tomar umas pancadas. Vida que segue. Deu uma festa. Tilenolzinho, banhinho na banheirinha quentinha, não precisa levar para pediatra, não precisa levar para médico, né? Uma febrinha corriqueira. Né? Então, eu acho que também o pessoal muito encanado com determinadas coisas. A rotina com a criança, ela pode ser uma rotina mais leve, mais significativa, é claro, mas tem que ter rotina. Eu falo que criança com rotina é a melhor coisa que existe, gente. Para os pais vão agradecer, porque rotina é uma bênção. A criança, quando incorpora a rotina, meu filho João, assim, eu vejo muito ele, assim, a Tereza, hora de dormir é hora de dormir, não tem discussão. Hora de guardar as coisas, é hora de guardar as coisas, hora de fechar uma gaveta, hora de fechar... Então, assim, ele vai fazendo O João pega uma jarra de suco de vidro desde os 5 anos de idade, né? Pegava um copo ali, botar, nunca quebrou um copo, nunca... Sabe, assim? Então, assim, eventualmente pode acontecer, né? Acho que até já aconteceu uma vez de cair um copo uma vez, mas, assim, não tem aquela coisa de criança desastrada, o tempo inteiro derrubando as coisas, o que é até esperado. Mas a rotina, a gente vê que elas são crianças mais seguras. A gente percebe isso. São crianças mais seguras. Não são medrosas, não tem medo de escuro, não tem medo de papão, não tem medo de demônio, não tem medo de fantasma. Né? Porque só a Tereza que tem medo de insetos, porque aqui é roça, né? Onde eu moro. Aí, bicho é roça. Até eu tenho de vez em quando. Aí ela também tem. Mas, né? São crianças que são felizes, são gratas, sabe? Pela vivência. Super legal. E a gente faz isso desde bebezinho. A gente vai criando essas rotinas desde bebezinho. E as crianças também, eles também pedem rotina, eles mesmo, né? Eles vão pedindo que eles vão sinalizando que eles estão avançando, né? E assim, a criança, uma coisa também que tem me preocupado é um certo, né? Quando a gente fala da filosofia, da antropologia filosófica, enfim, uma coisa que tem me preocupado é uma linha, vamos dizer assim, filosófica muito da criança no centro, eu digo na educação pública e particular. A criança muito, muito no centro, é ela que dita as regras, é ela que
é ela que vai sinalizar tudo, também é um extremo, assim, muito perigoso, né? Onde a criança vai internalizar mais ainda esse egocentrismo, né? Ele tem que passar. Então ela vai acabar, né? A gente vê muito sentimentalismo, muito assim, pergunta para a criança, você quer comer isso? Não, se você é Exato. pai, se você é professor e sabe que é aquilo que é para comer, que é saudável, que é bom, você vai colocar, já disponibilizar para ela comer. É a hora de alimentar e é isso aqui, né? Exatamente. Não, e a gente vê muito assim, os pais reféns e pais e educadores reféns assim do que a criança quer. Ah, Ó, você não quer, tudo bem. E tem um não é livrinho. assim, né? Esse livro tem em português. Eu estou mostrando ele em inglês aqui, mas ele tem em português, né? Os Hum, estudantes não gostam de escola. É um livro bem provocativo. Foi feito por um neurocientista, o Daniel Willigan. Tem em português, só que ele está meio esgotado. Você acha? Acha ele até meio, tá com o preço até meio salgado em português. Mas é um uhum, bom livro, porque crianças não gostam de escola. É um livro de perguntas e respostas de professores para um neurocientista. E o que me impressionou nessa obra, no Daniel Willigan, dentre várias coisas, é um gráfico que ele usa no livro mostrando assim coisas. Ele mostra um fluxograma, tipo assim, quando você faz a criança, ele faz as seguintes perguntas para a criança, tipo, aí ele faz a primeira pergunta: ela pode fazer sozinha? Aí se a resposta for sim, então ela vai fazer. Se a resposta uhum, for não, aí a pergunta é: ela faria com a ajuda de um adulto? Sim, então que ela faça com a ajuda de um adulto. Sabe assim? Ah, uhum, ela consegue fazer sozinha mais ou menos, então deixa ela fazer mais ou menos. Tipo assim, só em última instância o filho, uhum, sabe, o pai, o adulto vai fazer. Mas o que a criança pode aham, fazer, nem que seja parcialmente acompanhado ou totalmente, ela deve ser. aham. Você Olha cria só um crianças. exemplo, né, olha só, tem um exemplo bem interessante, né? Agora, nessa semana em que a gente teve aula com as crianças, como a gente está seguindo os protocolos, então cada criança tinha o seu, dentro da colmeia, a sua caixinha organizadora com as suas coisas. Legal. Então, antes da pandemia, a gente tinha, a maioria das professoras fazia tudo para elas. Pegava Uhum. o lanchinho lá, pegava um objeto lá na mochila dela, entregava na mão. E hoje, com a pandemia, estão sendo reeducadas, porque daí a gente incentiva que a criança pegue no objeto dela, abra a mochila, tira, guarda. Ou seja, ela sabia, ela já saberia fazer isso. Então, Sensacional, tá veja vendo? bem como que, Perfeito. né, a Muito bem. gente também acaba aprendendo assim e Com deixando a certeza. criança desenvolver. Às vezes Com certeza. pequenininho, a gente via, ele ia lá devagarinho e ele mesmo guardava a chupetinha, o objeto. Então, as Legal crianças demais. são muito inteligentes. É a gente que São, são. precisa Isso, deixar elas isso, irem mesmo, né? é isso aí. Tem uma pergunta aqui da didática bíblica. Boa noite a todos. Igor, o que acha da aprendizagem significativa de David Alsubel? Acho que não sei se é assim que pronuncia. A abordagem de aprendizagem significativa, ela tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, a noção de que você tem que atribuir sentido e significado, particularmente significado, a todo conteúdo e a toda a relação de aprendizagem, ela é muito importante. É muito importante. Existem verdadeiros abismos assim entre conteúdos que seriam importantes. Eu estou tendo uma experiência muito legal ultimamente com a matemática, né? Estou estudando sobre isso, inclusive. Estou lendo um livro de um autor chama Francis Su. Ele é um japonês americanizado que escreveu um livro em inglês maravilhoso, chama Matemática para o Florescimento Humano. Seria uma tradução em português, né? Uhum. For the Human Flourishing. Livro fantástico, um livro inspirador. É uma outra visão da matemática. Eu estou encantado com o livro, porque até eu estou estudando matemática assim por apreciação. Estou pegando, deixa eu pegar uns vídeos aqui sobre circunferência, pi, Olha, estou né, como você precisando calcula a de um área livro desse. Não, assim, por diversão. Eu sempre quis estudar Que matemática por legal. diversão, por apreciação estética. Só que, Uhum. infelizmente, a escola nunca deixou. Que ironia. A escola nunca me deixou estudar matemática por apreciação. E aí eu tive que, Nossa. hoje velho, da área de humanas, estudar matemática e está sendo uma delícia. E o que é legal é que, Uhum. na medida que eu me apaixono pela matemática, eu dou aula de matemática aqui para o João Juliana da de português, eu me sinto desafiado, no bom sentido, de apaixonar o meu filho com isso. Então, tem Uhum. interessantíssimo, porque
Por exemplo, a gente compra aqui, ele tem uma calculadorazinha dele, tem um compasso, ele tem uma reguinha. Então a gente, de vez em quando, senta aqui no chão, abre uns papéis e vamos calcular a área do retângulo. E a gente brinca de calcular a área do retângulo com a régua. Né? Vamos calcular a área Uhum. do círculo. E isso são coisas que, assim, não se estuda nem na idade dele, mas para ele é diversão. A relação dele com a matemática não é uma relação, sabe, impositiva, cansativa, é significativa. Então, nesse sentido, Uhum. é muito interessante, porque ela valoriza essa noção de que a aprendizagem pode ser mais significativa mesmo. Ela pode ter um sentido melhor. Agora, Uhum. tem um outro lado que às vezes as pessoas associam a noção de educação, aprendizagem significativa, com aprendizagem prazerosa. Nem sempre o processo formativo ele é prazeroso a curto prazo. É claro que existe um prazer a longo prazo, uma recompensa a longo prazo. Ela sempre é prazerosa, né? Por exemplo, você aprender a tocar um chorinho no piano não é uma coisa fácil. Quando você sabe tocar, é uma delícia, é um prazer. Mas até você tocar um chorinho, você vai ter que treinar muito. Você vai ter que ensaiar muito. Uhum. Então, a nossa educação contemporânea, por causa de uma certa influência de algumas tendências da psicanálise na pedagogia, insistem na ideia de que, não, tem que ser, a educação tem que ser sempre prazerosa. Nem sempre. A alfabetização Uhum. exige repetição, exige treino, porque ler Sim. e ver são competências culturais, não são competências naturais. É diferente de uma prática. Uhum. Porque a prática esportiva, ela está na estrutura biológica. A gente consegue pular, correr e caçar. A gente foi feito para isso também. Nossa estrutura biológica foi treinada por séculos e milhões de anos para isso, sei lá, dependendo se você crê em milhões ou milhares. Né? Mas assim, tem uma história biológica que a gente carrega para o campo do desempenho físico. Né? Por outro Uhum. lado, veja bem, por outro lado, o campo da cultura, isso até neurociências mostram isso, né? Elas são operadas por estruturas intelectuais secundárias, que elas foram desenvolvidas no campo da cultura. Cara, funções intelectuais secundárias, elas são profundamente desafiadoras para a nossa estrutura biológica. Então, exige Uhum. repetição, treino, exercício, memorização, sabe? Então, tudo aquilo que a educação contemporânea critica da educação chamada tradicional, tem alguns elementos da educação tradicional que não estavam erradas, né? Que diz respeito justamente a isso. Então, tem esforço, Uhum. tem rotina, tem treino, tem que fazer movimento, tem que segurar o lápis corretamente. Isso não é Sim. natural, isso é cultural. Uhum. Treinar. É uma Uhum. competência? Então tem que treinar. Então, às vezes o pessoal quer fazer sempre para. Não, a educação pode ser. No que ela pode ser prazerosa, no que ela pode ser divertida, vamos torná-la divertida. Mas tem momentos que ela não vai ser tão divertida assim. Ela vai exigir análise, concentração, empenho, tentativa e erro, né? Porque faz parte, inclusive, a gente precisa olhar para o erro com outra perspectiva, né? Com a perspectiva Uhum. que ele é parte do processo de aprendizagem. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito. E o Willingham fala isso aqui também. Que ele fala que a Uhum. gente fica muito assim obcecado. Eu queria que meu filho fosse inteligente. Ele fala, não, gente, primeiro, vamos mudar a visão de inteligência. Inteligência não é um dom biológico. Não é uma herança biológica. Inteligência é muito mais uma postura diante do que você entende de ser inteligência. Tá? O que é Uhum. postura? Cara, é parte do saber e conhecer o esforço, o empenho, tentativa e erro, né? Agora, você fica ali, não, quero ficar nessa posição confortável de inteligente e não ter frustrações na vida. Você não aprende nada. É, Absolutamente. exatamente. Né? É, exatamente. A gente está com só mais alguns minutinhos, Igor. Fala aí para o pessoal. Tá bom? Alguns, a maioria que eu estou vendo aqui são pessoas que acompanham você, mas tem alguns também que eu conheço. Então, divulga aí sobre a sua live de sexta, que vai ser muito legal, Então, sobre os canais, como que tá os trabalhos aí, fica à beleza. vontade. Pessoal, recomendo que vocês acompanhem, né, aqui no meu Instagram. A gente tem colocado alguns stories, mas no nosso feed lá, você já tem lá as postagens da nossa live de sexta-feira sobre a nossa vivência de educação no lar. A gente nunca gravou um vídeo com esse tema. Vai ter a participação da minha esposa, do meu filho João também. E a gente vai partilhar de forma muito espontânea, gente. Eu falei, João, fica à vontade, vai falar uns besterol lá. Né? Ele é muito espontâneo, fica à vontade. Porque eu queria que fosse uma coisa muito autêntica, que as pessoas vissem a Sim. autenticidade disso, assim, tanto nas nossas dificuldades com esse tipo de prática, como as nossas conquistas também, e a gente partilhar a Uhum. nossa vivência aí de 2 anos indo para o terceiro ano com a educação domiciliar antes da pandemia, né? A gente começou esse processo antes da pandemia, né? A pandemia, Uhum. a gente não mudou nada, a gente continua educando o nosso filho, cumprindo os horários de aula dele, e a gente vai partilhar um Uhum.
se ela é para todo mundo mesmo, se não é. Né? Sim. Uhum. E também não é só para quem quer educar o filho em tempo integral, não, tá, Délé? É para quem quer Aham. compartilhar, complementar a educação, né, escolar, ou na verdade nem complementar, a escola que complementa a educação da família. Esse é o paradigma. Uhum. E para educadores, assim, fala para nós aí que eu tô Então, para fazendo seu educadores, eu recomendo curso, os como que tá cursos, é aí só as... acompanhar, né, no nosso Instagram. A gente sempre divulga, a gente está com a turma aí que a Adélia está participando de Fundamentos da Educação Cognitiva. Temos um curso Uhum. de Pedagogia Cristã que sempre roda pela BC2, no mês de maio vai ser lançado, né? E em Uhum. breve nós vamos ter outros cursos aí. Tem cursos bem interessantes para educadores que nós estamos planejando, vão aparecer em breve as divulgações aí. Eu e a Marcinha estamos trabalhando para oferecer mais conteúdos para a turma aí. Ai, legal, Igor. Ô, Igor, muito, muito obrigado E mesmo. isso, o prazer é Foi, todo meu. nossa, Uma satisfação. muito bom poder te ouvir, muito bom estar aí com o pessoal aí que está acompanhando. Você vai deixar salvo? Vou deixar, vai ficar no Ótimo. IGVT. É IGVT? IGT? Eu sempre IGTV. confundo. IGT. E aí, daí as pessoas podem compartilhar depois e a gente vai se falando. Tá bom. Obrigada mesmo, viu? Com um prazer enorme. Então, tchau, pessoal. Obrigado para todos que estiveram aí com a gente, tá? Tchau, tchau, Igor. Um Tchau, tchau. abraço.